muitas vezes a gente culpa o outro. Eu tive um problema na minha infância que culpava o meu pai por não ter dado a devida atenção a mim por um tempo, mas depois eu descobri que eu tinha que desenvolver. Eu não tinha que ficar culpando. E às vezes ninguém. assim, a juventude da gente faz com que a gente enxergue as coisas de maneira muito embaçada, né? Sim. Às vezes a gente não tem uma interpretação real sobre tudo que está acontecendo ao nosso redor. Às vezes, e quando a gente chega na nossa vida adulta, que a gente olha para trás, a gente também não consegue enxergar com a lente que a gente enxerga hoje. Sim. A gente enxerga apenas com a lente que a gente tinha na nossa juventude, né? Verdade. E uma das coisas que eu, como diz assim, o conhecimento, né, é libertador. E um dos maiores conhecimentos que eu tive foi quando eu aceitei a Cristo, né? E realmente foi uma libertação. Claro, ainda estou sendo liberta, né? Porque a cada dia a gente vai se libertando de alguns problemas nossos. Mas, assim, a partir do momento que eu conheci, né, o meu pai verdadeiro, vamos dizer assim, né? O meu pai perfeito, perfeito, né? E sabia que ele nunca me abandonou em todos os momentos. Verdade. Aí foi aí que eu realmente me encontrei. Mesmo ele permitindo com que a gente Sim, passe pelo deserto, sim, né? ele permite para que até possamos amadurecer. Exatamente, Conhecer e amadurecer, porque ele não nos fez robôs. Exatamente. Ele nos fez seres humanos pensantes. E essas ferramentas, elas são típicas de quem passou por esses processos de dificuldade, de sede, de sol causticante. Sim, são os vales, né? Exatamente. Passamos, também subimos os montes. E isso é muito bom porque dá crescimento. Com certeza. A palavra do Senhor tem um versículo que eu gosto muito dele, que é Provérbios 4,18, que diz: a vereda dos justos é como a luz da aurora, Sim. que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Sim. É sempre um processo, mas ele promete, né? Ó, lá no final o sol vai raiar, toda essa neblina vai dissipar e você vai enxergar as coisas claramente, né? E o temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, Exatamente. né? Porque você tem todas as veredas do justo, mas assim, precisamos ter o temor, não é o medo de Deus. Porque no passado, quando eu era adolescente, eu tinha medo de Deus, porque me colocaram esse medo. E aí, quando eu conheci a verdade, esse medo não se... Mas o temor... O temor é acreditar na respeito. Justiça, né? Temor, eu vejo essa palavra temor ao Senhor muito... Eu faço uma conexão muito com a fé, né? Porque você acreditar que existe uma justiça, que existe Sim. uma lei que está sobre todas as leis, que ela vem antes dos reis, que ela vem antes dos códigos escritos. Isso. E que a justiça do Senhor é infalível, faz com que você tome boas atitudes até num lugar hostil. Sim, sim. Faz com que você florescer tenha em meio ao deserto. Exatamente. Né? Causticante, você dando flores ali para o ambiente ficar agradável, né? Exatamente. E como a palavra diz, né, que o coração ali, né, alegre no Senhor, o rosto da gente fica mais alegre, né? A vida fica mais leve, o peso, o fardo realmente fica leve. E a gente não precisa desse peso todo, né? Não. É isso que eu falo para as pessoas que assim, eu tenho hoje muito contato. Eu falo, rapaz, esse peso, essa cobrança já me fez levar para um lugar que eu não quero mais voltar para lá, não. Isso mesmo, né? Você vai sentindo que, não, para lá já passou, então aqui é para frente, caminhando. E como essas mulheres empreendedoras da Bíblia passaram, né? É isso que eu ia lhe perguntar agora, como foi assim a senhora pegar todo esse material que foi Deus que lhe deu, né? Toda essa experiência, todas essas referências desse deserto que a senhora mesmo passou, e como foi que a senhora juntou tudo isso e falou assim, agora eu vou fazer disso a minha vida, a minha profissão, eu vou passar isso para as pessoas. Mas é justamente isso. A cada dia que eu acordo, que eu deito que acordo, né? Eu entrego ao Senhor os meus caminhos. E desde o dia que eu passei no vestibular, lá na UFRN, que eu pedi, porque eu tinha que optar para ou ser do IFRN ou UFRN. E eu pedi um momento para orar, né? Eu disse, olha, um momentinho que eu vou falar com meu pai ali, perguntar ao papai para onde eu vou, né? E quando ele realmente me impulsionou para fazer o curso de espanhol, né? Eu disse, a partir daí, eu só sou guiada por ele. O curso que eu vou fazer, o que eu for fazer,
eu peço que ele me condicione assim, diga pro Senhor, mostre aí E logo. Marlene, a gente tem uma história muito parecida, porque comigo foi assim também. Porque assim, eu estava pensando em fazer matemática, porque na minha cabeça eu já dei aula de matemática e de física, sabe? Tanto na universidade, eu fui monitor, como já dei aula em escola pública, assim, na escola estadual. Aí eu falei, eu vou dar aula de matemática, é muito mais simples de eu conseguir alunos para me dar aula e ganhar um dinheiro. Mas eu sempre, antes mesmo de pensar em matemática, eu já tinha essa ideia de fazer pedagogia. Aí eu orei ao Senhor, falei, mas meu Deus, eu vou fazer matemática, vai ser uma vida mais fácil, eu vou conseguir um dinheiro. E assim, eu fui conversar com um irmão e esse irmão falou, meu irmão, mas o mestrado e o doutorado em pedagogia talvez seja um caminho mais estreito para tu. E aquilo ficou na minha cabeça e o Senhor pegou e me deu a possibilidade de um negócio para mim poder viver, até vender dentro da universidade. Sim. E estudar aquilo que eu queria. Foi aí que eu tive a ideia de colocar o nome do meu produto, que foi Maná de Coco, porque é a providência do Senhor do deserto. Daquele momento veio aquilo. Veio como uma providência. E é bem interessante, né? Muitos me perguntavam também, por que você, professora de espanhol, você fazer agora isso, né? Eu hoje me vejo, amo dar aula de espanhol, amo. Mas hoje eu vejo que eu sou mais funcional hoje do que só dando aula de espanhol, porque a aula de espanhol eu vou tratar só da minha sala. Sim. E hoje, como psicopedagoga, e pedagoga, porque eu também sou pedagoga, eu acredito que eu sou mais eficiente, vamos dizer, no meu trabalho, porque não vou atender só uma sala, eu vou atender várias crianças. Exatamente. Né? Eu hoje, o conhecimento que Deus tem me colocado, eu tenho passado, né? Não só para as crianças, mas para os professores, né? Para os estagiários, para o nosso entorno, para os pais. Então, assim, acredito que hoje eu estou melhor do que dando aula na sala de aula. Não que eu não goste, eu amo dar minha aula de espanhol, mas é que hoje eu vejo mais vamos dizer, prática. E as duas ferramentas que eu vejo, assim, que a vida ali construiu foi mais isso, né? O trabalho. Sim. E a empatia, Sim. Né? E é exatamente isso que a senhora usa hoje no seu trabalho. A empatia, né? Que é primordial. Você se colocar ali na posição de um pai que sofre, de uma mãe que sofre, né? Porque aquele filho não está compreendendo como agir com aquele filho, porque não é fácil, tá? Você passou a noite toda com uma criança chorando ou acordada sem saber o que vai fazer, né? E nós passarmos a informação, procurar o caminho, ajudar de alguma forma aquela mãe, o professor, que muitas vezes não ainda, porque a formação, você na faculdade, você não tem aquela formação para inclusão. Exatamente. Né? Mas é só quando você sai para fazer uma pós. Mas se você não fez, vai ficar mais difícil. Então, o meu papel hoje é esse, é dar essa informação para que esse professor, para que esse pai, para quem estiver ao redor daquela criança, possa trabalhar melhor e sabendo que ela aprende. Exatamente. Todos aprendem. Claro, pode não aprender como eu quero, mas o modo dela. Eu vou dar as ferramentas, né, para que ela possa compreender e fazer o certo. Os caminhos também são muito diversos. Diversos. Eu vejo assim, e eu me emociono quando eu vejo meus alunos, os meus meninos, os meus aprendentes superando, sabe? Acredito. É emocionante você ver a criança como ela estava numa condição e hoje ela já está em outra, além, vivendo numa sociedade e sendo aceita. E o trabalho da senhora tem um impacto diretamente nas famílias, né? Sim. Isso como cristão também muito, porque Jesus Cristo, ele é isso, né? Ele é família, ele é tudo, ele é o que faz as coisas mudarem. Uma coisa que eu aprendi é que com Jesus, né, que Jesus, onde ele passava, nunca continuava nada igual. Exatamente. Tudo, né? Era muito interessante quando a gente vê as passagens bíblicas que ele mudava. E eu tenho isso. Eu não chego num lugar para as coisas continuarem daquela mesma forma. Estávamos no hospital e foi muito bom o tempo que passamos lá. Deus, providência tremenda.
Mas tinha 2 cadeiras quebradas no quarto. E eu vi que aquelas cadeiras estavam prejudicando a mim e outras pessoas que iam para lá, nas cadeiras onde nós dormíamos. E eu disse assim, não, eu não posso sair daqui e deixar essa cadeira assim, desse jeito. Então fui falar para que consertasse aquela cadeira e consertaram. Aquilo era só para mim? Não, porque meu marido ia ter alta, mas outras pessoas iriam passar por ali. Então, assim, precisamos estar com esse pensamento, né? De onde passarmos, melhorar a condição de vida, a sua vida e a dos outros. E o nosso maior currículo, por incrível que pareça, é a nossa experiência, né? Sim, sim, com certeza. E olhando para essa mulher aqui da Bíblia de Provérbios, que a gente ainda não entrou nessa, né? Mas entrando, porque quando eu fui convidada, naquele momento o Espírito Santo disse, Provérbio 31:10, vamos lá, Senhor. É porque eu sempre digo, vamos lá, Senhor, vamos comigo, eu não vou só. E aí, quando a gente vai lendo, a gente vai meditando, a gente vai vendo quanto temos de mulheres empreendedoras no mundo que muitas vezes não sabem que são empreendedoras. Sim. Porque empreendedorismo não é só você abrir um negócio, né? E não, abrir não deu certo. Não, empreender, você trabalha numa função, né? E você vai despertar naquela função que você pode melhorar. Exatamente. Você vai empreender realmente as formas de melhorar o sistema. E o seu produto, ele carrega toda a sua história, né? Mesmo seja numa aula de matemática, Sim. seja numa cocada, seja Sim. trabalhando com crianças, crianças com necessidades especiais, né? Uhum. Tudo isso carrega a gente e a gente não está vendendo o maior produto somos nós, né? O maior produto somos nós, porque é como diz, né? Temos uma marca, né? Mas essa marca é a nossa marca. Sim. Porque muitas vezes botamos uma marca que não é a nossa cara. Sim. Precisamos colocar aquilo que nós temos e tudo de bom. E a Bíblia também diz, tudo que fizeres, faça como fosse para o Senhor. Eu também tenho essa meta na minha vida. Seja fazendo uma comida, seja atendendo uma criança, atendendo um pai, elaborando uma atividade para uma criança, porque a gente faz muitos jogos, né? Psicopedagogo faz muito joguinho, pensa que a gente só brinca. Mas é a partir daquele jogo que a gente vai melhorando. Então, tudo que fizerdes, faça como fosse para o Senhor. Como essa mulher aqui também, de Provérbios, tudo que ela fazia era para melhorar a situação. Não só dela, mas de uma sociedade. Porque também fala que ela também dava ela tinha mantimento para ela, mas ela se compadecia dos pobres. Né? Dos pobres, não era... Ela podia, não era só dar esmola. Então, você dá algo de atenção. É interessante, se você até dar esmola, você tem que ter empatia. Com certeza. Né? Você dá esmola, toma, de qualquer jeito? Não. Você tem que dar uma condição para aquela pessoa se sentir, gente, né? Olhou para mim. E isso, às vezes, a gente acha que servir o outro é uma atitude simples, que se você faz o outro, automaticamente vai se sentir grato. Sim. Mas, às vezes, você fere o brilho de alguém. Sim, né? sim. Porque até para isso, se você vai dar algo para alguém, se você não dá de bom grado, você não fez nada. Né? Não fez nada. Eu sempre tenho essa preocupação, porque eu fico imaginando, será que naquele momento é Jesus que está me testando? E ele está ali, né? Como a palavra dele diz, né? Isso que estive nu, não me deste vestir, né? Tive fome, não me deste de comer. Então, será que um desses pequeninos aí, de repente, a gente vai cuidar, né? E não trata como deveria cuidar? Exatamente. Então, hoje a condição de trabalhar com crianças com necessidades educacionais específicas, para mim, é um sonho que Deus realizou em mim. Com certeza. Porque cada criança que eu recebo é um mundo que eu tenho que estudar sobre ele. Quando ele sai da minha sala, eu já saio pensando como eu vou atuar com ele, o que vou fazer, né? Como eu vou proceder, o que é que ele gosta. Porque a primeira coisa, eu tenho que fazer que ele goste de mim. Porque se a criança, ela é muito sensível, né? Se ela vê que você não tá deixando ela de lado, ela vai sentir, ela não vai gostar de você. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é afetividade, é conquistá-lo, para entender